Olá, grande é o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar a nossa corrente de fé. Vamos continuar clamando a Deus, o Deus da fé. Eu volto num ponto de novo porque eu estou orando. Estou orando junto com você, chamando você para juntos orarmos, para pedirmos ao Senhor que nos dê fé. Que o Deus da fé estabeleça em nós, nos tratando de maneira que possamos crer e não ficarmos frustrados, ou melhor, não ficarmos dominados pela frustração, porque a frustração vai surgir na vida de qualquer pessoa. Mas a fé, a incredulidade é algo terrível na vida do ser humano. A incredulidade atrai a miséria, atrai o fracasso, atrai o ódio, atrai a irritação, atrai a vergonha, a humilhação. Mas a fé de Deus, a fé está em Deus, Deus é Deus de fé e Jesus é o autor e consumador da fé. Aqui no livro eu disse em Lucas, porque eu disse na outra mensagem que seria Lucas 17:5, mas não li, eu li Judas 3, que falava de batalhar na fé. E eu quero continuar essa maravilha de estarmos buscando ao Senhor. E eu vou ler aqui, em Lucas 17:5, que diz: disseram então os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram? Às vezes a gente diz tanta coisa ao Senhor. Às vezes até coisa que não agrada ao Senhor. Até coisas que falando mal das pessoas. A gente fica perdendo tempo falando tantas coisas. Às vezes falando coisa com o Senhor, coisa que magoa o Senhor. Coisa que fere Ele. Quando nós podemos totalmente estarmos dizendo, como disseram os apóstolos. E aqui digo, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Vê que esses homens, andando com Jesus, vendo Jesus fazer tantas maravilhas, eles não se gabaram. Andando com você, eu já sei, você não, já tenho. Não foi verdade. Eles se preocuparam, viram a intensidade do trabalhar de Jesus. Tudo era feito pela fé. Jesus era um homem crédulo. Claro. E Ele quer que nós tenhamos a mesma fé que Ele teve. E aí, os apóstolos pediam, Senhor, a gente anda com o Senhor, mas a gente precisa lhe pedir. Peça a Ele fé. Lembrando que quando a gente pede fé, a fé não vai vir assim, um pacote, enrolado, caiu do céu, tome lá a fé, receba a fé. Não é verdade. É um processo muito doloroso. São momentos em que verdadeiramente a gente vai estar reagindo, como disse ali o apóstolo Judas, né? Que ele fala, batalhar a fé, a batalha da fé, batalhar a fé, batalhar para continuar crendo, batalhar para querer a fé, batalhar para ficar firme na fé, batalhar para estar amadurecido na fé, batalhar para entender a fé, batalhar para ter sede da fé, batalhar para buscar no Senhor a fé. Então, e nunca se fez tão necessário precisar de fé. Nós precisamos pedir urgentemente fé de Deus, para Deus nos dar. Admitir que precisamos de fé. Sabendo uma coisa, que não é porque pedimos uma vez que a fé já vai vir todinha. Vai requerer, né? Que continuemos. Vai requerer, porque a gente vai se confrontar com situações e circunstâncias totalmente desfavoráveis ao que a gente está pedindo. Fé. Vamos encontrar com situações calamitosas no sentido de desenvolver a fé.
vamos nos encontrar, vamos nos confrontar com incredulidade disfarçada de muita coisa na vida da gente. De desconfiança que o Senhor é, que o Senhor faz. De diversas maneiras. Situações que vão se levantar de cegueira espiritual para não ter fé. Para não conseguir enxergar a fé. Para não conseguir enxergar uma saída. Para não conseguir enxergar uma resposta, uma estratégia, uma instrução. Às vezes até ouvindo palavras do Senhor, mas não está conseguindo ter fé. E aí eles disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha que pedido. Para muita gente, mas acrescenta-nos a fé. Mas não é assim não. Deus vai permitir problemas. Quando a gente pede fé, Ele ouve e permite problemas. Para quê? Para a gente, no desespero das necessidades, dos problemas que surgirem, a gente clamar a Ele, suplicar a Ele, Senhor, me ajuda, resolve esse problema, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a resolver aquilo, me ajuda a sair dessa situação, me ajuda, me dá uma resposta, me dá uma direção. Olha, e aí vai vir momentos de desespero, porque tudo que a gente batalha é uma guerra, tem um inimigo, e o inimigo, ele não morre. O inimigo não cansa, o inimigo não descansa, o inimigo não para, não dá uma pausa. Ele é interrupto. Ele não para. Ele não para de trabalhar na vida do cristão incredulidade, desconfiança, descrédito. E isso rouba. Quantas pessoas Deus tem promessa e não consegue crer? Vai surgindo circunstância, vai piorando, vai ficando mais incrédulo, mais cético. Mas tem remédio. E um dos remédios que está na Bíblia, se a gente seguir a bula direitinho, não somente teoricamente, de saber versículos onde se encontra, mas buscar nele, Senhor, não só quero, me ajude crendo, indo para dentro desse versículo, indo para dentro dessa afirmação, indo para dentro dessa busca que os teus discípulos, os teus apóstolos fizeram intensamente. Senhor, acrescenta-nos a fé. E isso foi importante demais, eles reconhecerem que precisava da fé. Triste é quando estamos cegos e não achamos que, nem temos nem ideia de acharmos que precisamos pedir ao Senhor fé. Eles poderiam pedir ao Senhor, resolve isso aqui para mim. Sim, claro que o Senhor estava resolvendo aqui muitos problemas. Mas enquanto o Senhor estava solucionando o problema dos outros que estavam tendo fé, e que estavam buscando fé nele, eles estavam descobrindo como que eles precisavam de ser acrescidos, a sua fé acrescida, acrescentado à fé. E eles entenderam que não seria de qualquer jeito, não seria, teria que pedir, teria que romper essa cadeia, essa indisposição, ou essa distração, ou essa ignorância, ou esse desprezo por achar que já é autossuficiente, já é dotado de tanta fé que não precise de pedir ao Senhor. E eu acho belíssimo isso que eles fazem, que eles fizeram, que eles fazem aqui no texto, e que eles fizeram. Eu acho isso maravilhoso. Isso não foi uma retórica, isso não foi somente pedindo uma coisa por pedir. Não foi somente estarem emocionados, Senhor, me dei fé, me dei fé. Não, eles estavam pedindo a sério. A Bíblia não narra quantas e quantas e quantas vezes eles tiveram que fazer isso. E quando pediram, eles tiveram que continuar perseverando, insistindo para que essa fé começasse a vir a ser realidade. Porque o pedido de acrescenta-nos a fé
iria requerer deles estar insistindo com o Senhor. O Senhor viu, mas ia haver um trabalhar, ia haver ia quebrar cadeias, e eles quebraram, se humilhando. Quebra essa cadeia, quebra esse orgulho, essa arrogância de não precisar de pedir fé. Quebra essa ignorância de achar que não precisa, que já tem fé suficiente. Eu fico impressionada como muitas pessoas se acham que têm fé e, no entanto, não têm fé. E, no entanto, não acontece nada das coisas que deveriam acontecer, que o Senhor Deus tem, que o Senhor prometeu. Deus, tira a trava que está no meu olho, a trave que está no meu olho. Tira a cegueira, meu Deus, que me faz achar, me faz ver que eu tenho fé e eu não tenho. Que me faz ignorar, meu Deus, que a ignorância é algo terrível na vida do ser humano. Até a gente não gosta de achar ou de admitir que somos ignorantes. E quando nos deparamos e percebemos que nós somos ignorantes, ficamos aborrecidos a ponto de defender a ignorância e desistirmos de deixarmos de ser ignorantes. Incrível, né? Ficamos aborrecidos defendendo a ignorância. Devemos ficar felizes porque estamos confrontando ela para ela sair das nossas vidas e vir sim a mente de busca, a necessidade, o interesse. E aqui foi aberto os olhos espirituais deles e eles perceberam como eles precisavam de fé. Acrescenta-nos a fé. E eu tenho certeza, sem medo de errar, foi um dos pedidos que Jesus muito gostou. Muito, 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 muito. Porque eles não ignoraram a presença do Senhor. Eles não se acomodaram com a fé de Jesus. Espera aí. Sim, Jesus era humano, estava vivendo a vida da fé e de fé, e estava vivendo e ensinando para eles. Mas cada um dos apóstolos teria que ter a sua experiência de fé. A sua experiência de que tudo que Deus através de Jesus, na forma humana, através de Jesus, estava ensinando, falando, passaria agora a ser deles, porque eles também aprenderiam a crer como Jesus cria. E como Jesus tomava posição, como Jesus resolvia os problemas pela fé. E aí eles disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu acredito que foi um momento onde que eles estavam muito tristes e que eles não estavam felizes porque não estavam crendo. E não disseram: Senhor, eu não estou crendo não. Mas eles, quando eles pediram, acrescenta-nos a fé, estava embutido. Acrescenta, Senhor. Eu não tenho fé suficiente, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho essa fé para isso. Eu não consigo crer para isso. Deus tem uma barreira, tem um impedimento terrível. Tem algo que está além da minha capacidade de sozinho crer. Eu não consigo crer. Ajuda-nos a nossa fé. Ajuda-nos, acrescenta-nos a nossa fé. Acrescenta-nos. Entendeu? Eu e você precisamos aprender. Senhor, acrescenta a minha fé para eu crer que o Senhor vai me dar aquele ministério, o meu ministério. Acrescenta-me, Deus, que eu preciso de crer que a minha salvação precisa que eu desenvolva ela e eu preciso de fé. Deus, eu preciso de crer para vencer em tantas opressões, tantas palavras horrorosas que têm sido liberadas, principalmente nesses dias perto de eleições. A gente ouve de todos os lados palavras terríveis que querem roubar,
querem derrubar, querem tirar de nós a nossa fé. E que se Deus não nos acrescentar fé, nós não vamos conseguir ficar firmes e pegar na mão de Jesus e deixar Jesus pegar na nossa mão para Ele nos conduzir para dentro da vontade dEle, para dentro da provisão dEle, para dentro da responsabilidade, para dentro do compromisso, para dentro de estar fazendo a vontade de Deus. Peça ao Senhor, seja ousado. Às vezes a gente é ousado para reclamar, para murmurar, para botar defeito em Deus. Sim, peça a Deus, Deus não me dá, está botando defeito em Deus. Está vendo Deus como mentiroso, está vendo Deus como que Ele não pode. O problema não está em Deus. E foi uma coisa que os apóstolos entenderam. Eles sabiam que a fé não estava dependendo só de Jesus, porque Jesus estava fazendo, dando a fé dele, manifestando a fé dele, revelando a fé dele. E ele permitiu para justamente haver esse confronto. E esse confronto faria quem verdadeiramente tem fome e sede de querer ter fé. Os confrontos que o Senhor permitir vai gerar em nós essa ousadia, essa coragem, essa dependência, essa necessidade de dizer para Ele. Jesus não estava vendo que eles estavam sem fé. Mas quando eles pedem, acrescentam-nos a fé, o Senhor vai destrinchando coisas que estavam acontecendo ali naquela situação, que ia requerer para que eles abrissem os olhos para entender coisas que estariam e que estavam impedindo eles de ter fé, de que a fé deles crescesse. A fé não é lógica, a fé não age na lógica, a fé não age na razão, a fé não age nos nossos pensamentos humanos. A fé age quando nós utilizamos da mente de Cristo também. Por que também? Porque tudo que Ele fala, tudo que Ele ensina e tudo que Ele quer que nós aprendamos está na palavra. A mente dele é essa, de crer, de nos ensinar, de nos estimular. A mente de quem? De Cristo. E precisamos tomar posse da mente dele, para que tenhamos a nossa mente crédula. Passemos a crer, não do ponto de vista humano, porque ela não vai gerar fé. A maneira positiva que a gente pensa não vai gerar fé. Dizer por dizer, vai dar tudo certo, não vai gerar fé. Esse dar tudo certo, é necessário a gente dizer para o Senhor, acrescenta-me a fé. Senhor, por favor, acrescenta-me. Está fazendo as coisas, Senhor, acrescenta-me a fé. E quando o Senhor estiver me acrescentando, me dá disposição de romper, de querer me deixar ser acrescentado. O que você vai acrescentar? É alguma coisa que não tem. E só Jesus tem esse acréscimo. Só Ele gera esse acréscimo. E só Ele pode fazer esse acréscimo. Mas Ele o fará se nós o desejarmos, como esses homens clamaram ao Senhor. E disseram, então, os apóstolos, Senhor, disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Que o Teu Espírito Santo entre no profundo, meu Deus. Tirando a mesmice, a religiosidade, a tradição, a incredulidade disfarçada de tantos sentimentos. Mas que o Senhor abra o real entendimento, os olhos e os ouvidos espirituais, com sede anelante. Olha que coisa maravilhosa eles pediram. Eles poderiam pedir, Senhor, dá-me uma casa própria, um carro. Se fosse o caso, né? Poderia dizer, Senhor, dá-me uma fazenda, dá-me uma casa, dá-me emprego. Não teria problema. O Senhor Jesus iria ensiná-los a ter fé. Porque Jesus veio para fazer tudo e principalmente também nos ensinar passo a passo.
Só que teve muitas e muitas coisas que ele falava, mas era necessário continuar atrás dele, dependendo dele, buscando ele, vendo como ele estava vendo, entendendo como ele estava entendendo, desejando como ele era um Deus, que cada dia mais ele desejava estar com o Pai, e isso acrescentava a fé dele, porque todo dia ele orava, todo dia ele orava às madrugadas, ele estava abastecendo a sua fé. Orar abastece a nossa fé. Senhor amado, eu te imploro, acrescenta-nos a fé. Acrescenta em minha fé, acrescenta em cada irmão, cada irmã, acrescenta em cada um que não te conhece, acrescenta a fé. Que está te conhecendo, acrescenta a fé nos teus filhos, meu Deus. Que estamos paralisados como parasitas, que estamos embananados, embrulhados, amarrados, que estamos convencidos de que temos, abafando que estamos com fé. Mas agora, a gente precisa se humilhar e aprender como os apóstolos. Eles chegaram a serem colunas porque eles foram se dedicando, foram ralando, foram insistindo, foram buscando, foram aproveitando da presença do Senhor. Dá-nos fé, acrescenta-nos fé. Acrescenta fé, Senhor. Nos acrescenta fé nesta noite. Nos acrescenta fé, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada de acrescentar, nessa caminhada de buscar esse acréscimo, de depender, de estar disposto a querer realmente, querer a fé. Vai requerer de nós sacrifício, vai querer de nós renúncia, vai querer de nós oração, vai querer de nós insistência, vai querer de nós se levantar contra a incredulidade, vai querer de nós isso. Acrescenta a minha fé, Senhor. Me ajuda. Acrescenta a minha fé, Senhor. Preciso que o Senhor me acrescente. Vem, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda, eu sei que eu pedindo agora, ele não vai como ele não fez com os discípulos. Na mesma da hora ele acrescentou a fé. Não foi verdade. Não está escrito detalhadamente que ele disse isso, mas está implícito. Porque ele quer nos ensinar a depender dele, a precisar dele para tudo. Acrescenta a minha fé, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu convido você que ainda não entregou a vida a Jesus, para que nesta noite você diz, Senhor, me dá fé, e junto com o que o Senhor me der fé, me acrescente, para cada situação me acrescente, Senhor. Eu preciso buscar em Ti, que é a fonte. Salva-me, perdoa-me, liberta-me. Quero Te receber como meu Deus, meu Senhor, e me recebe para ser Teu filho. Perdoa os meus pecados. Eu quero me arrepender, eu me arrependo nesta noite. Me arrependo de não ter fé, de me ter revoltado tanto de não conseguir crer. Dá-me fé e acrescenta a minha fé. E em nome de Jesus, me recebe como Teu filho, tua filha, escrevendo o meu nome no livro da vida, me registrando no cartório eterno, que é o livro do Cordeiro de Deus. Senhor, aqui em nome de Jesus, você também, que trabalha, que estuda, que está enfrentando problema no trabalho, no seu chamado, no seu ministério, nos seus dons, no ensino, nos seus cursos, dentro de casa, nas atividades, em todas as áreas, nesses dias tão difíceis, pede a Ele, Senhor, acrescenta a minha fé, porque através da fé vai vir também o discernimento de espírito para discernir o que Deus quer. Deus te abençoe, conto com você dando like. Não fique aí parado, não. É hora de dar seu like, é hora de enviar para os seus contatos, para que você me ajude divulgando para que o YouTube entenda e perceba que esse canal é bênção, e é mesmo, e você está sendo abençoado, não é para você guardar para você não. Faça como eu faço como muitos fazem. Nós mandamos para todo o tempo, para todas as pessoas que eu tenho contato. Eu vou conhecendo na rua, eu passo o meu canal. Eu vou andando na rua, estou na fila, eu dou o meu canal e abençoo as vidas. Eu quero agradecer a Deus, Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos continuar orando para que Deus nos acrescente a fé. Conto com você, eu estou no jejum,
sobre isso também. E eu te chamo para o jejum também. Vamos jejuar? E Deus é conosco. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Até o próximo.